Bem, hoje nós estamos na nossa sexta aula e nós vamos falar sobre as características físicas e químicas das matérias-primas. Bem, o nosso foco hoje é em falar sobre as matérias-primas soja, milho, amendoim, canola, girassol e azeitona. Os óleos e gorduras vegetais, eles têm como fonte, são provenientes de fontes vegetais, né, de diversas espécies de plantas que crescem em diferentes condições climáticas, né, condições ambientais. O Brasil possui um grande potencial de produção de óleo vegetal, capaz de alimentar boa parte da população mundial e de produzir também energia. A variedade de plantas oleaginosas é enorme, representada por espécies como dendê, macaúba, babaçu, tucum, coco, juriti, noz, pecan, castanha, macadâmia, pinhão, amendoim, soja, canola, nabo forrageiro, pinhão manso, tung, girassol, algodão, linhaça, gergelim, crambe, cártamo, nim e moringa, dentre muitas outras. Bem, os óleos e gorduras vegetais, as principais fontes de óleos vegetais em que tem um retorno comercial que é realmente amplamente produzido, né, no mundo. As plantas oleaginosas, todas as sementes possuem óleo em maior ou menor quantidade. Algumas produzem óleos alimentícios e outros óleos impróprios para o consumo alimentar animal e humano, como servem para outras finalidades. Então, serve para combustível, lubrificante, para a produção de plástico. Os óleos, gorduras e graxas são lipídios. Nós já sabemos, né, gente? Eles ocorrem em animais e vegetais. Os lipídios são compostos orgânicos formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, podendo conter fósforo, nitrogênio e enxofre. Geralmente são insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos, como o éter etílico, éter de petróleo, álcoois e benzeno. Por exemplo, também hexana, né? São ésteres de ácidos graxos e glicerídeos, são os lipídios mais importantes. As ceras são ésteres de ácidos graxos e monohidroxiálcoois de alto peso molecular, né? Então, ceras também são um subproduto obtido da processamento de óleos, como nós vimos, já na parte de extração e na parte de refino. Bem, nós temos então a aplicação de cera de carnaúba, que também é origem vegetal, a cera de abelha, que já é de origem animal, né? Em que a abelha, a fonte vegetal, a cera de abelha, ela é proveniente, né, da extração das abelhas das plantas, né, quando ela vai polinizar para fazer o mel. Então, ela vai acumulando esse material na colmeia e é obtido pelo trabalho da abelha, né, para a digestão dessa cera, em que ela também é utilizada industrialmente. Cera de arroz também é origem vegetal. Bem, geralmente os óleos são extraídos por esmagamento dos grãos e uso de produtos químicos extratores. Os óleos permanecem no estado líquido, enquanto as gorduras, por outro lado, apresentam-se sólidas a temperatura de 25 graus. Os ácidos graxos podem ser saturados e insaturados, nós cansamos de falar isso repetidamente. Quando possuem apenas ligação simples entre os carbonos da cadeia hidrocarbonada, são chamados saturados. Quando ocorre uma dupla ligação ou mais de uma, são denominados de insaturados. Monoinsaturado, uma insaturação, ou poliinsaturado, mais de uma insaturação, né? As diferenças entre os ácidos graxos podem estar no comprimento da cadeia, na posição das duplas ligações, na cadeia hidrocarbonada e na configuração cis ou trans. Ocorrem em quantidades pequenas na forma de ácidos graxos livres, como componentes naturais dos óleos e gorduras. Ocorrem também na forma associada, formando glicerídeos e não glicerídeos, chegando a representar até 96% do peso total dessas moléculas. Os principais ácidos saturados
Ácidos graxos saturados são o láurico, o palmítico e o esteárico. O grupo ácido láurico contém esse ácido em concentrações próximas a 50%. Contém ácidos insaturados em pequenas quantidades, o que prolonga o seu tempo de armazenamento. Óleos de amêndoas de palmáceas, babaçu, caoco, palmite, macaúba, possuem cadeia curta de carbono, entre 6 a 12 carbonos. Azeite de dendê pertence ao grupo de cadeia longa, entre 14 e 24 carbonos, além de cacau, leite, banha e sebo, de origem animal. Os óleos contêm maior quantidade de ácidos graxos insaturados que as gorduras. Gente, nós já falamos isso não sei quantas vezes. O grupo dos ácidos graxos insaturados é composto por óleos e gorduras vegetais, onde predominam os insaturados, gente, ácidos oleico, linoleico e linolênico. Vamos gravar isso aí? Oleico, linoleico e linolênico. Pertencem a esse grupo os óleos de amendoim, girassol, milho, algodão, babaçu e azeite de oliva, ricos em ácido oleico e linoleico. Ácido de germe de trigo, soja e linhaça são ricos em ácido linoleico insaturado. A tabela a seguir representa as características dos principais ácidos graxos e tabela 2 apresenta a composição de ácidos graxos de algumas espécies oleaginosas. Então, vamos repetir. Pertence a esse grupo de óleos amendoim, girassol, milho, algodão, babaçu e azeite de oliva, ricos em ácido oleico e linoleico. Já o óleo de germe de trigo, soja e linhaça são ricos em ácido linoleico triinsaturado. Então, é um óleo poliinsaturado. Um ácido graxo poliinsaturado. A caracterização dos principais ácidos graxos é dada nessa tabela. Os principais são o ácido araquidônico, o ácido oleico, também conhecido como ômega 9, o ácido linoleico, também conhecido como ômega 6, e o ácido linolênico, conhecido como ômega 3, e também o ácido erúcico, com 22 carbonos e uma insaturação. O ácido araquidônico, 20 carbonos e 4 insaturações. Ele vem proveniente de fonte animal, assemelha-se ao ácido linoleico. Gorduras de animais marinhos apresentam o teor significativo destes ácidos graxos poliinsaturados. Vocês viram? 4 insaturações. Ácido oleico, ômega 9, quase presente em todos os óleos e gorduras, predominantemente no óleo de oliva, o azeite de oliva, de canola, girassol e açafrão. O ácido linoleico, ômega 6, é um ácido graxo essencial. O que quer dizer isso? Não é sintetizado pelo homem, pelos mamíferos. Tem que ser obtida através da alimentação. Então, ela é proveniente de fonte vegetal, óleo de algodão, soja, girassol, milho e açafrão. Uma fonte, São essas, uma das fontes. O linolênico possui propriedades secantes, deve ser consumido em pequena quantidade, como azeite. Exemplos também de outras fontes, óleo de linhaça, pescado, atum e salmão. O ácido erúcico também é conhecido como ácido cis-3-docosanoico e o isômero trans é conhecido como ácido bracídico. Óleos de colza, ericimo e mostarda. Tem a presença desse ácido erúcico, com 22 carbonos e uma insaturação. Bem, a composição de ácidos graxos de oleaginosos, aqui nós podemos ver que os ácidos graxos mais comuns, vocês lembram? O ácido láurico, palmítico, o esteárico, o oleico, o linoleico, estão aqui na coluna esquerda. As fórmulas, eles é a quantidade de carbono, 2 pontos, a quantidade de insaturações. Então, vai de 12 carbonos até 22 carbonos com insaturação, dentro da tabela na segunda coluna. Para a soja, o que nos chama a atenção é a presença de ácido linoleico, de 49% a 59%. Já para óleo de palma, o que tem uma expressão maior já é o láurico, com 51%. Canola,
O que tem uma expressão maior, né? É um percentual maior, é o oleico, entre 56% e 65%. Já o girassol é entre 64% e 71,5% de linoleno. E o de oliva, né, expressivamente 69% a 85% de oleico. Linhaça, que é mais expressivo, já é 52% do ácido graxo linolênico. Então, dependendo da fonte vegetal, a sua composição em ácido graxo vai diferir. As propriedades físicas nós já vimos na aula anterior. Ponto de fusão e consistência, calor específico, viscosidade, peso específico, índice de refração, título, prova do frio, poliformismo, transesterificação, hidrogenação e hidrogenação seletiva. Nós já vimos isso na aula anterior, né? Se vocês não se recordam, tem que ter uma reestudar isso, porque nós vamos precisar disso para fazer as nossas atividades. Porque influenciam na estabilidade dos óleos, né? Volta então na aula do dia 25 e revise caso não se lembre. É hora de reestudar. Hoje, vamos falar das propriedades químicas dos lipídios. Índice de acidez, índice de saponificação e índice de iodo, que são características que o óleo apresenta e isso remete na sua qualidade. Então, é muito importante saber quanto cada uma delas. O índice de acidez é o número de miligramas de hidróxido de potássio necessários para neutralizar os ácidos graxos de 1 grama de gordura. A acidez livre de uma gordura decorre da hidrólise parcial dos glicerídeos, por isso não é uma constante ou característica, mas é uma variável intimamente relacionada com a natureza e a qualidade da matéria-prima, com a qualidade e o grau da pureza da gordura, com o processamento e principalmente com as condições de conservação dessa gordura. Já o índice de saponificação, é o número de miligramas de hidróxido de potássio também necessário para saponificar 1 grama de gordura. O índice de saponificação dos glicerídeos neutros varia com a natureza dos ácidos graxos constituintes da gordura. Quanto menor for o peso molecular do ácido graxo, maior será o índice de saponificação. Então, menor o peso molecular do ácido graxo, maior é o índice de saponificação. Os ácidos graxos livres aumentam o índice de saponificação. Assim, para as gorduras vegetais, quanto mais alto for o índice de saponificação, mais se prestam para fins alimentares. Então, o índice de saponificação, quanto ele maior for, mais é a aplicabilidade desse óleo para fins alimentícios, né? Utilizado para a indústria de alimentos. E o índice de iodo é o número de miligramas de halogênios expressos em iodo absorvidos por 100 gramas de gordura. O índice de iodo é a medida de insaturação de uma gordura, pois cada dupla ligação de um ácido graxo pode incorporar 2 átomos de halogênio. Por essa razão, quanto maior a insaturação de um ácido graxo, maior será sua capacidade de absorção de iodo. Consequentemente, maior será o índice. Então, quanto mais insaturações, maior é o índice